Olá! Hoje vamos conversar sobre cultura. Vamos à nossa querida São Leopoldo, meu convidado de hoje, natural de Pelotas. Filho do seu Luiz, da dona Maria Luísa, é produtor e gestor cultural, estudante de filosofia e relações internacionais, é casado com a Marina, pai da Laura e do Camilo, secretário municipal de Cultura e Relações Internacionais da Prefeitura Municipal de São Leopoldo. Hoje teremos uma conversa de peso com Pedro Azevedo Vasconcelos. Pedrão, bem-vindo para essa conversa de peso, Pedro. Obrigado, eu que agradeço o convite aí, Rodrigo. É um prazer estar aqui de novo. Natural de Pelotas. Natural, criado em Pelotas. Exala cultura, né? Sim. Patrimônio histórico riquíssimo também, né? Patrimônio histórico, artes. Eu sou filho de 2 professores de arte, né? Então não tinha como ser diferente da Não trajetória. tinha como fugir dessa área, né? Minha mãe é professora de artes há muitos anos e meu pai desenhista, designer, professor também de design lá na escola, na antiga escola técnica, que agora virou IFSUL, né? E Pelotas é uma cidade culturalmente muito rica também, assim como a nossa região aqui, né? Chegou a desenvolver alguma arte especialmente, sim? Não, eu nunca fui artista. Sempre gostei muito de todas as artes, mas nunca desenvolvi. Eu só joguei capoeira uma época. Tá valendo. É. E aí, naturalmente, o caminho da produção e da gestão cultural, então, foi o caminho que tu encontrou para viver esse universo. Em Pelotas eu comecei essa minha trajetória produzindo festas e shows musicais na época da faculdade. Foi assim que eu comecei com a produção cultural. Eu era do movimento estudantil, né? Eu desde cedo também sempre comecei a militância política e tal, mas eu era da galera que gostava de organizar as festas. E aí, com o tempo, eu fui me profissionalizando nisso e comecei a ganhar dinheiro com isso lá e tal. Quando eu vim para Porto Alegre e depois para São Leopoldo trabalhar, eu já estava envolvido com produção cultural, enfim, daí foi meio um caminho natural. A política te trouxe para Porto Alegre? Foi. Eu estava trabalhando... Mas tu já teve uma experiência com o Marrone lá. Sim, eu cheguei a trabalhar lá na prefeitura, né, na coordenadoria de juventude, em 2001, 2002. Aí depois eu vim para ajudar o Adriano Pires a coordenar a campanha do Tarso, em 2002. Aquela fatídica campanha que o PT perdeu para o Rigoto. A gente coordenou a campanha do Tarso da juventude, né, o comitê de jovens, da juventude e tal. E aí daí eu vim de lá, de Pelotas, para Porto Alegre e nunca mais voltei. Fiquei em Porto Alegre uns anos, depois trabalhei com o Olívio também, no PT estadual. E aí depois o Vanazzi me convidou para vir para São Leopoldo. No primeiro e no segundo governo do Vanazzi. No primeiro mandato dele, em 2006 eles me convidaram para vir para cá. Foi acho que no segundo ano. Como está essa militância política, né, Pedro? Porque São Leopoldo é um oásis para o PT do Brasil, né? Eu acho assim, eu como tenho uma certa vivência nacional, assim, conheço bem o PT em nível nacional e a política, assim, no país todo, eu vejo que o PT do Rio Grande do Sul, ele se diferencia bastante, né, do nosso partido em outros estados, e aqui em São Leopoldo também. Eu vejo que a maior fortaleza do PT de São Leopoldo é o seu enraizamento social. Tu tem ainda muitas associações comunitárias, ONGs, na educação, na assistência social, na cultura, no meio ambiente. Em todas as áreas tu tem militantes, né, que são especializados, que estão há muitos anos nos direitos humanos, né, na universidade. Então é impressionante esse enraizamento. Eu lembro que lá em Pelotas nós éramos um partido muito ligado assim aos sindicatos. Teve uma época que o PT em Pelotas dirigia quase todos os sindicatos da cidade, quando eu comecei a militar no movimento secundarista lá, né? E aqui em São Leopoldo, apesar de ter uma tradição sindicalista também, da onde saiu o Rosseto, Nestor e outras lideranças, mas eu vejo que a marca principal não é essa. É justamente esse enraizamento comunitário social. Então, essa coisa que se fala muito hoje em dia, né? A esquerda se afastou das bases. Isso não é verdade para o PT de São Leopoldo. O PT de São Leopoldo eu vejo que nunca se afastou dessa sua vinculação popular. Talvez seja isso que faça com que tenha a Igreja Católica, né? A relação Perfeito. também com a igreja, com a Muito comunidade forte da em São igreja, Leopoldo, muito né? forte.
Então, talvez seja isso que faça essa nossa fortaleza social e política, como eu digo, que a gente tem ali, é esse enraizamento, eu acho. Né? Então dá para avaliar a partir da tua premissa que em outros lugares está faltando essas raízes. Eu acho que sim, ou se afastou, se perdeu, às vezes outros partidos ocuparam esse espaço, né? Até partidos mais ao centro ocuparam esse espaço. Exatamente. Né? Eu tenho essa leitura, sim. Eu vejo que onde o PT não perdeu esse vínculo popular, ele continua tendo muito sucesso. Onde, em alguns lugares, isso se relativizou, o PT tem mais dificuldade, né? E acho que a figura do Vanazzi, ela é uma figura extraordinária. Né? Além da média, assim, né? Eu diria, né? Além da média. Né? O Vanazzi tá para um Olívio, assim, né? Tá para um Lula, na minha opinião, não querendo puxar saco nem nada, mas porque o perfil dele, né? Ele não consegue se desvincular dessa coisa que ele é daquele jeitão. Tá fazendo geleia nas redes sociais daí um dia e dá vontade de comer a geleia. E é bem boa a geleia dele. E ele é assim, ele é bem simples, ele é um pequeno agricultor que veio para a cidade, ele tem esse perfil, né? Ele não mudou esse perfil, ele não se modificou e tal. E tem esse vínculo profundo com o povo, né? Com o povo mais sofrido. Quando eu vejo o Lula fazer os discursos sobre o povo mais sofrido do Brasil e tal, eu vejo muito esse discurso e essa prática, né? Do Vanazzi também, né? Não tem nenhuma reunião do secretariado e reuniões internas do governo que ele não se emocione falando disso. Nenhuma. Então tu vê que é uma coisa que está intrínseca na personalidade da pessoa, né? Ele não está ali fingindo, né? Ele não está ali construindo um personagem que se preocupa com o povo. Ele é aquilo ali, né? Não dá para fingir tanto tempo também, né? Ele é aquilo ali. Essa tua militância, essa tua participação nessas políticas públicas aqui no Rio Grande do Sul te levaram a Brasília. Exatamente. Eu tive o prazer também, né, de trabalhar com pessoas assim muito especiais na área da cultura, né? Eu fui diretor primeiro do Zé Martins, que foi o primeiro secretário de Cultura do Vanazzi, músico muito conhecido aqui na nossa região, do Una América, né, e artista plástico, que hoje está morando lá na Lomba, junto com o Mai. Junto com o Mai, lá eles têm um ateliê maravilhoso. Foi um prazer, foi uma experiência muito legal ter trabalhado com o Zé, fui diretor dele, né? E aí depois o Vitor Ortiz assumiu no segundo mandato do Vanazzi. E o Vitor tinha sido secretário de Cultura em Viamão e secretário de Cultura em Porto Alegre. Trazia uma bagagem cultural bem significativa. Então foi uma escola também, tinha uma equipe muito legal que ele montou. E aí o Vitor, de repente, foi chamado pelo Antônio Grassi para ir para a EBC no Rio de Janeiro. E aí foi um convite irrecusável, né? Daí foi. E aí eu acabei assumindo a secretaria meio que nessa coisa do... quem vai ficar, né? Eu era meio que um diretor geral, acabei ficando no lugar do Vitor. Mas nesse período todo ali eu aprendi muito, assim, né? Tive uma experiência muito legal e tive já um contato grande com o Sérgio Mamberti, em Brasília, que era o nosso secretário da Diversidade Cultural, hoje é meu amigo. Com o Célio Turino, que era o secretário da Cidadania. Que é um personagem gigante na história da cultura do Brasil. Exato. Né? Eu, inclusive, agora encomendei... cultural enorme. Né? Eu, inclusive, agora encomendei o livro de 80 anos dele. E ele começou as comemorações dos 80 anos dele em São Leopoldo. Opa. A gente fez uma homenagem para ele. Foi o início das obras do teatro. Olha só que legal. A Vale TV estava lá. Que agora, a Vale TV estava, né? Que agora a gente vai inaugurar, né? No dia 25 de julho. E daí nós fizemos na casa do Jari, ali no famoso triplex da Campina, nós fizemos um sarau com o Sérgio, com o Mamberti, iniciando as comemorações dos 80 anos. E agora ele fez o livro, né, que é um livro autobiográfico. Mas eu tive contato com essas figuras, Mamberti, Vitor Ortiz, a Margarete Moraes, o Antônio Grassi, referências nossas, assim, né, da cultura, e que foram também me convidando e me envolvendo nessa discussão. O Roberto Peixe, que tinha sido secretário de Cultura do Recife, e que já era secretário também lá, coordenava o Sistema Nacional de Cultura. E aí eu me envolvi muito. Daí, quando estava aqui, era secretário de Cultura em São Leopoldo, em 2009, 10 e 11 ali. Não, 11, 12, 10, 11 e 12 eu fui secretário. O Vitor era em 2009. E aí eu acabei me envolvendo. Aí o Vitor foi depois para o Ministério. E como o Vitor tinha saído de São Leopoldo, tinha ido para o Ministério com a Ana de Holanda, e eu tinha ficado aqui na gestão, claro, né? Nós tínhamos um canal muito direto, muito próximo, aí eu me aproximei ainda mais. Aí, quando terminou a gestão do Vanazzi em 2012, eu tinha 2 convites para ir para o Ministério. Um do Peixe, para trabalhar no Conselho Nacional de Políticas Culturais, e outro da Marta Suplicy, que ela queria que eu ajudasse a coordenar os pontos de cultura, que era a minha maior paixão, que era o que eu mais gostava na área da cultura.
E aí, bom, aí eu fui. Aí em janeiro de 2013, logo que eu saí daqui, eu já fui para lá. Fui para Brasília. Fiquei 4 anos. Foi uma experiência incrível. É uma faculdade, né? Brasília é enriquecedora, as pessoas, evidentemente, têm a visão que a gente aqui, médio, tem, desse ambiente, às vezes inóspito, mas necessário da política, né? Da hard na política. Mas é uma faculdade, né? É uma escola fantástica, né, Pedro? Eu diria assim em dois aspectos. Um foi ter conhecido bem a estrutura das políticas culturais no Brasil, que ter conhecido o Ministério, o IFAM, a Ancine, a Fundação Palmares, a Biblioteca Nacional, a Casa de Rui Barbosa, a Funarte, as instituições que fazem parte do Ministério, que na época era um grande ministério, né? E ter conhecido também o Estado brasileiro de uma maneira mais ampla, né? O Itamaraty, os ministérios, as políticas todas. Foi uma experiência muito legal. E a outra foi ter conhecido o Brasil, né? Eu tive o prazer de circular 25 estados em 4 anos, em agendas do Ministério e em contato com a cultura, né, desses lugares. Então, ir numa conferência de cultura em Roraima, com uma expressão cultural que tem uma influência caribenha, quer dizer, só se tu vai a Roraima para tu conhecer um negócio desse, porque a Venezuela é um país caribenho, né? Então ali tem uma série de influências que são do Caribe, né? E que em Roraima estão presentes. A Amazônia com todas as suas, né? O Nordeste. Então eu tive São também muitos essa Brasis, vivência né, nacional. Pedro? Isso dá uma outra dimensão para a gente. A gente consegue enxergar o Rio Grande do Sul de outra forma, né? Depois que a gente conhece. E os paulistas que estavam no Ministério, eles faziam essa piada com a gente. Eles diziam: vocês, gaúchos, não conhecem o Brasil. Vocês são muito bairrista. E aí vocês conhecem o Sul e o Sudeste e vocês acham que conhecem o Não, Brasil. que pode ser muito bom, mas merece ser conhecido todo o resto. Mas é isso. O Brasil, na verdade, começou no Nordeste, né? Perfeito. Então, quem não conhece a O Bahia, Nordeste sustentou o Brasil por 400 o anos. Pernambuco, o Ceará Existe. e tal, não pode dizer que conhece o Brasil, né? Perfeito. Porque lá está as origens também, um pouco desse nosso ser nacional, desse ser brasileiro, tá lá, né? Tá no sertão também, né? Isso eu acho que a gente só descobre visitando alguns lugares, identificando da onde são algumas figuras importantes também da nossa cultura, né? Está aí o valor do turismo e da cultura associados, né? Exato. E acho que nunca foi tão importante como no momento de pandemia, desse momento único na história da humanidade que a gente está vivendo, com tanta informação, né? E cada um no seu canto, né? Como foram dias tristes, especialmente os do confinamento, mas como a cultura nos suavizou esse momento, né? Seja através de um livro, de uma série, de uma música, de uma live, né? Todo mundo cansou de live, mas elas foram fundamentais naquele momento. E aí entram as políticas públicas como promotores disso para esses caras que estavam fazendo a gente respirar, mas numa situação de extrema dificuldade, pela falta da grana, né? Não tinha público, não tinha espaços para fazer sua arte, estava tudo fechado. E aí vem Aldir Blanc. Vamos conversar um pouco sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o secretário de Cultura e Relações Internacionais da Prefeitura Municipal de São Leopoldo, Pedro Vasconcelos. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo Pedro Vasconcelos, Pedro Azevedo Vasconcelos, secretário da Cultura e de Relações Internacionais da Prefeitura de São Leopoldo. A gente conversou um pouquinho da trajetória dele, vindo lá de Pelotas e cruzando o Brasil, para nós voltar para São Léo. São Léo, que é o berço da nossa imigração, que é uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul, naquele segundo momento, né? Eram 4, depois no segundo momento. São Leopoldo, que caminha para os seus 200 anos, em que parece ter uma história ainda anterior a isso. Exato.
contada pelos açorianos, contada pelos escrita, né, pelos negros que ali foram importantes naquele momento em que a Real Feitoria do Linho Canho foi constituída, né? Mas que caminha, Pedrão, a passos largos para esse momento icônico que marca a trajetória de todo o Rio Grande do Sul, que é a chegada dos alemães, né? Que leva para um outro... Pelotas também tem essa influência, menor escala, com toda certeza. Tem um né? pouco, mas ela tem uma influência mais francesa do que alemã. E na volta ali, eu acho que também São Lourenço... Daí sim, os pomeranos em São Lourenço tem uma colonização alemã importante ali que fez 150 anos agora há pouco. Ela é um pouco tardia, um pouco Então isso depois não da é nossa. novidade para ti, né? Não. Essa realidade tu já conhece de E pertinho. tem um clube 25 de julho em Pelotas também. Não conhecia. Não sabia. é 25 de julho, desculpa. Mas é um clube Clube alemão. 15 de novembro, mas é um clube da comunidade alemã. Tem uns alemães em Pelotas também, os Treptow, os Krolov, tem uns alemães lá em Pelotas também. Vamos primeiro falar um pouquinho de 200 anos. Estamos chegando aí perto do 25 de julho, para a gente falar de Aldir Blanc e quero saber de Lei Paulo Gustavo também, que é muito importante para o audiovisual, que está em votação nessa semana em Brasília, né? O que tu está enxergando para essa comemoração ao bicentenário, hein? A gente está engatinhando aí no nosso Vale Germânico essa união de esforços das prefeituras. São Leopoldo é o berço, né? É a cidade Marco Zero, está o Marco Zero nas margens da BR-116, né? A nossa Casa da Feitoria, em que pese com a iniciativa privada, enfim, não está sendo tão bem cuidada, né? A gente sabe do valor desse resgate material que tu também conheces muito bem. Uma série de desafios que a gente tem para se organizar nos próximos 3 anos, né? Como é que vocês estão enxergando esse momento e a oportunidade de fazer um resgate e de nos jogar para o futuro, né? Olha, nós estamos muito animados, porque acho que é uma oportunidade histórica que São Leopoldo tem, a partir desse processo das comemorações dos 200 anos, sobre essa discussão do berço da colonização alemã, do papel de São Leopoldo e da região. Eu gosto de dizer o seguinte: em 1824, né, já existia um povoamento aqui, a partir da Real Feitoria do Linho Canho, antes ainda do Faxinal do Corita, que era essa fazenda de Sapucaia. Tinha uma presença açoriana, tinham escravos que tinham vindo trabalhar, então, né, negros escravizados que tinham vindo trabalhar nessas fazendas, e tinha uma presença já, digamos assim, de brasileiros, né, aqui nessa região. E uma presença anterior ainda dos indígenas. Então, na verdade, a nossa região ela tem uns 250 anos de história. Vamos começar com esse marco temporal. Perfeito. Né? E depois aí da chegada dos alemães muda tudo, porque é um empreendimento ousado, né? A colonização, a divisão dos lotes, a ideia de pequenas propriedades, de agricultura familiar. Isso é uma reforma agrária, né, Pedro? É um modelo, né, de outro tipo de relação com a produção agrária e agrícola, que foi importante porque ele serviu de exemplo para o norte todo do Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, parte do Paraná e do Mato Grosso do Sul que também. Hoje são extremamente desenvolvidos por causa exatamente dessa política. Se nós pegarmos, por exemplo, a metade sul do estado, ela é caracterizada ainda por aquelas grandes extensões de terra e o latifúndio, que são originárias desse período das Sesmarias, né, e tudo mais. O norte do Rio Grande do Sul, não. Tanto que os municípios são menores, menores propriedades, né, e aí a população maior, o desenvolvimento econômico maior. Então, acho que esse modelo que foi iniciado aqui em São Leopoldo como uma experiência de povoamento, substituição da mão de obra escrava, branqueamento da população, proteção das fronteiras, todos esses objetivos estavam nesse projeto de colonização, né? Ele foi muito bem sucedido, essa que é a verdade, né? Ele foi muito bem sucedido. Por isso a nossa região é essa potência industrial também, foi recebendo muitos imigrantes europeus que vinham da Alemanha, vinham daquelas regiões todas, né, que depois foram se tornar Alemanha, e que já tinham ofícios, né?
Mas essa presença anterior, e é por isso que é sempre legal a gente fazer essa referência, ela também contribuiu muito, né? E ela continuou. Se a gente estuda a história política de São Leopoldo, a gente vai ver que sempre tinham alemães e portugueses se revezando na intendência e na Câmara de Vereadores. Perfeito. Nunca foram só os alemães, né? Perfeito. Os portugueses também têm uma presença ali importante. E São Leopoldo era a sede dessa colônia. Durante muitos anos, o que hoje a gente chama de São Leopoldo, ela era a sede, vamos dizer assim, administrativa e política dessa grande colônia. Né? A colônia se estendia até Nova Petrópolis, até Gramado, né? Se estendia depois até Montenegro e São Sebastião do Caí. Então, o território que essa colônia ocupou, de 32 municípios, ele era bem maior. E ele também foi se ampliando com o tempo. E depois, né, do ciclo de 1924, quando tem a construção do monumento, da Praça do Imigrante, quando tem a briga entre Novo Hamburgo e São Leopoldo, aí Novo Hamburgo se emancipa, né, e aí começa um ciclo de emancipações. Mas, e naquela época, Novo Hamburgo já tinha uma população maior e uma economia maior que São Leopoldo, há 100 anos atrás. Né? Então, a briga política ela tinha razão de ser. Né? Sim. Ela tinha uma explicação também por trás, porque que os hamburguenses queriam se separar de São Leopoldo, não queriam ficar vinculados à política. Tinha a sua aristocracia, né? Já tinha uma aristocracia, famílias aqui tradicionais, enfim, a indústria. Então, tu tem aí uma história muito rica, eu acho, assim, muito interessante, e eu diria que ela é menos marcada pelos conflitos e ela é mais marcada, na verdade, assim, pelo trabalho, pelo desenvolvimento econômico. Eu digo conflito entre as cidades. Claro que os conflitos entre trabalhadores e empresários sempre houve, conflitos de políticos de toda ordem sempre houve. Mas a nossa região não era uma região muito desunida, ou assim, esse momento forte das emancipações, né, ele não foi um momento, eu vejo assim, tão traumático. O que aconteceu foi que depois cada cidade tem que cuidar um pouco de si. É uma lógica meio verticalizada, a nossa lógica do Estado, né? Então, cada um tem que cuidar do seu. E hoje, o que nós estamos tentando fazer? Justamente um esforço de aproximação, de novo, dessas cidades, pensando no Vale dos Sinos, no Vale Germânico, numa região turística, numa região que tem uma identidade comum, né, para comemorar o bicentenário. Para nós não faz sentido comemorar o bicentenário só em São Leopoldo. Os nossos desafios todos são regionais, né, Pedro? São regionais, exato. Onde a gente olhar saúde, turismo, a bacia do cultura. Rio dos Sinos, cultura. Eu tenho conversado muito com o Ralf aqui em Novo Hamburgo e com outros secretários de cultura da região. Agora eu estou também nessa coordenação de cultura aqui da Anvars, com a Renata de Campo Bom. Tem uma galera muito boa que está aí à frente das secretarias de cultura na região. E nós estamos pensando em ações mais integradas dos eventos, do calendário cultural, de produções culturais conjuntas, e também, talvez, para a população também poder se enxergar nesse processo. Né? Não tem por que nós ficar falando da história das nossas cidades separadas, Perfeito. Como se uma não tivesse relação com a outra. Né? E nem eu gosto muito da ideia também assim da gente ficar chamando de São Leopoldo como um município mãe dos outros. Eu acho que não é bem essa a definição. O São Leopoldo é a origem histórica, vamos dizer assim, um marco, né? ponto. É uma origem Dali histórica. saiu E tudo. depois cada um tem uma trajetória história. bastante distinta, Tem a né? sua história. Tem a sua história e as suas características também específicas. Por exemplo, São Leopoldo não tem área rural. E nós somos uma região que tem bastante zonas rurais, produtores Perfeito. rurais e identidade com essa vida rural. São Leopoldo não tem, porque o nosso território ficou reduzido. Né? Mas isso tudo compõe essa paisagem, esse cenário da região. Né? Pedro, a gente falava antes de ir para o intervalo do momento triste que a gente ainda vive, né? A gente vê a variante Delta crescendo, assustando a África, Bangkok fechada e assim por diante. Mas aquele momento do que a gente não sabia como seria aqui, a gente via Nova York com carros lotados, né, de cadáveres espalhados pelos corredores de hospitais. Ninguém podia julgar os nossos gestores por aquela foto daquele momento que era dramático. Ficamos todo mundo em casa. E a cultura teve um papel predominante, prioritário e fundamental a gente atravessar aquele momento em que a gente não podia estar junto como a gente gosta de fazer, né? Nós somos muito de estar conectados, né? Presencialmente, né? E aí o que a gente viu foi essa classe
tão fundamental para esse suspiro, para a gente respirar naqueles dias e sempre, né? A gente deu, talvez as pessoas tenham valorizado, racionalizado ainda mais o valor da cultura, Sim. das artes, a partir desse momento. Mas uma classe que não pôde trabalhar, que ganhou 600 pila por mês. No máximo. Num primeiro momento. E aí, claro, um esforço gigante da aprovação da Lei Aldir Blanc. Tu estás hoje dentro da diretoria do Fórum Nacional de Secretários de Cultura. Tu és um dos 10 membros de todo o Brasil. Acho que aqui do sul do Brasil, o secretário de Porto Alegre, o Guinter. Sim, eu e o Guinter que estamos representando o sul do Brasil na diretoria nacional. E depois vamos falar um pouco desse esforço da Paulo Gustavo, mas a Aldir Blanc foi esse suspiro, possibilitou uma série de produções, muita gente trabalhando, fazendo muita coisa boa, milhares de pessoas trabalhando. Como é que São Leopoldo surfou essa onda aí? Como é que vocês exploraram e aproveitaram bem esse momento para fazer arte? Olha, o que aconteceu com Aldir Blanc, eu acho que ele tem 2 fenômenos importantes da gente registrar que são distintos. Uma mobilização política do setor que não se via há muitos anos, que é em defesa, né, do nosso trabalho, né, da arte, da cultura, da criação como ofício, né, nós conseguimos uma vitória política estrondosa no Congresso Nacional. E depois o Bolsonaro tentou dificultar, atrasando a regulamentação, atrasando a sanção, dificultando tal, e nós derrotamos no Congresso Nacional o Bolsonaro em todas, inclusive no veto. Quando ele tentou vetar um artigo que prorrogava a execução da lei, a gente conseguiu derrubar o veto agora. Ou seja, é uma vitória política estrondosa. Nós não perdemos nenhuma no Congresso Nacional em relação ao tema da Aldir Blanc. Nós, a classe artística. Nós, a cultura brasileira, né? Mais amplo do que a classe artística, porque não são só artistas e também os trabalhadores e técnicos da área da cultura, né? Que nós temos aí uma cadeia produtiva que é bem complexa, tu sabes bem disso. Então, isso primeiro, né? Um registro assim, acho que isso foi legal. Em São Leopoldo isso também aconteceu. Foi uma mobilização muito grande, teve um empoderamento da sociedade civil, teve um diálogo muito de igual para igual. A gente aprovou o decreto que regulamentava o Aldir Blanc em São Leopoldo numa conferência com 200 pessoas com a presença do prefeito. Ou seja, nós, do município, apresentamos uma proposta, mas no final nós votamos uma proposta que foi construída com a sociedade e foi sancionada pelo prefeito depois desse diálogo. Isso constrói também, me parece, coisas importantes para o futuro, né? Que é um empoderamento cada vez maior, um sentimento de nós também podemos e nós também temos responsabilidade aqui. Não fica essa distância entre o poder público e a sociedade civil, né? Teve uma aproximação e um diálogo muito intenso. Lideranças novas que surgiram, acho tudo isso muito legal. Por outro lado, né, com o dinheiro que se conseguiu e com a distribuição desse recurso, tu tem daí uma riqueza da produção artística e cultural que conseguiu, então, se expressar no meio da pandemia, com as dificuldades, com as limitações. Claro que não é a mesma coisa se nós tivéssemos, né, com as liberações, com os teatros abertos, com os espaços para fazer atividade cultural, poderíamos ter produzido muito mais coisas e coisas muito interessantes também. Mas é impressionante a quantidade de coisas fantásticas que se fez, mesmo na internet, mesmo através de live, mesmo de forma virtual, e talentos que foram revelados também pela Aldir Blanc, porque a Aldir Blanc também alargou a base de beneficiários das políticas culturais nos municípios. Antes, as secretarias de cultura tinham dinheiro para atender 1x. Com a Aldir Blanc, tu tinha 10x. Então, tu pôde atender os artesãos, os indígenas, os imigrantes, a cultura cigana, expressões que, às vezes, tinham muito pouco acesso, até por pouco recurso, né? Esse dinheiro ficava concentrado na mão dos músicos, dos grupos de teatro, dos grupos de dança e tal. Hoje, tu alargou essa base, né? E eu acho que isso veio para ficar também, porque esse povo também vai querer, agora, sempre garantir recursos e políticas para poder atender também a sua produção, a sua necessidade. Então, eu acho que a Aldir Blanc ela é uma mudança de paradigma importante das políticas culturais no Brasil, e eu tenho o prazer e o orgulho também de ter contribuído ativamente nesse processo, desde a redação do projeto de lei, até a discussão da regulamentação, a negociação com o governo Bolsonaro, até as liberações dos recursos todas. Teve uns casos assim muito legais, né, que, por exemplo,
a cidade de Feira de Santana da Bahia. Eu acabei circulando o Brasil inteiro para ajudar vários municípios a regulamentar e discutir Aldir Blanc. Feira de Santana da Bahia. Eu consegui convencer o procurador lá de Feira de Santana a fazer uma coisa parecida com o que nós tínhamos feito em São Leopoldo, e nós destravamos R$ 1,5 milhão para a classe artística em Feira de Santana, porque, com a regra que eles estavam impondo, o pessoal não ia conseguir acessar. Era o nível de exigência de documentos que eles queriam fazer. Aí eu expliquei para o procurador, dei o exemplo de São Leopoldo, mostrei o nosso modelo, falei, olha, dá para fazer assim, assim, assado, porque pessoa física também pode acessar e tal e tal. Ah, então eu vou usar esse... A maior parte dos artistas são pessoa física. Né? Aí foi, né? Então, é que tem umas coisas na administração pública que são meio difíceis, assim, Claro, tem que ter o pessoal não está responsabilidade com a acostumado coisa também. pública, mas é necessário enxergar como a coisa é, né? E os procuradores, às vezes, têm uma cabeça muito fechada e não entendem muito bem a especificidade do setor, e aí o cara começa a restringir. E nosso papel era abrir essas portas, abrir essas travas, né? E a gente conseguiu fazer coisas bem legais, assim, no país inteiro, foi muito bacana. E eu acho que isso, daí é isso. Aí a Paulo Gustavo, na verdade, ela vem nessa esteira, né? Ela vem nessa ideia de, bom, a pandemia não acabou, né, Rodrigão? Por mais que o governo do estado tenha lançado seus editais um pouco tardiamente em 2021, que foi agora nesse primeiro semestre, esse dinheiro é de 2020, né? As pessoas ficaram todo 2020 sem acessar recursos, né? E aí, então, a gente pensou, bom, tem que ter agora uma maneira da gente liberar um recurso em 2021, a exemplo da Aldir Blanc, e tem um recurso que estava lá parado, no Fundo Nacional de Cultura e no Fundo Setorial do Audiovisual. Aí a gente fez o mesmo movimento. Vamos apresentar um projeto de lei, daí dessa vez foi no Senado, foi pelo senador Paulo Rocha, do PT do Pará, o senador Paulo Painha, que também é coautor desse projeto de lei, né? Nós apresentamos uma proposta que inclui o cinema, e aí 1 bilhão é para a cultura, no geral, e quase 3 bilhões, 2,8 bi, é para a área do audiovisual, porque esse dinheiro não pode ser utilizado em outra área que não seja o audiovisual, ele tem uma receita própria. Só que isso pode ser uma injeção de ânimo no setor também e de apoio, assim, né, para esse momento de pandemia, de dificuldade muito grande. Seria o maior volume de recurso liberado para os estados e municípios da história, né, da cultura no Brasil. Então, nós estamos vivendo um momento... Já foi o ano passado e esse ano vai bater esse recorde. Já foi o ano passado e esse ano bate o recorde. Então, assim, apesar do governo Bolsonaro, que é contra a cultura, que é inimigo, que grita, que xinga, que o secretário da Especial de Cultura usa arma, né, no Ministério, que é a última informação que a gente teve é que ele anda armado nos corredores do Ministério. Apesar desse governo que é muito... tem essa relação de conflito com a cultura, nós estamos conseguindo conquistas estrondosas, porque nós conseguimos convencer o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional está tendo, então, o bom senso, né, de dizer, não, o setor cultural é importante, aquilo que tu começou dizendo, né? Na pandemia, com essa coisa do fique em casa, todo mundo se pega, né, e se utiliza da cultura como um espaço de manhã à noite, de transcendência, de relaxar, de pensar o mundo, de, enfim, poder, né, aliviar um pouco a tensão, como tu falou, né? Então, além disso, né, a cultura é essencial. A cultura é uma atividade essencial. É uma aposta de que São Leopoldo, o Brasil não volta atrás desse movimento, e eu não digo só de políticas públicas afirmativas, mas também da classe artística se organizar, ocupar espaços, querer estar em todos os lugares? Eu vou batalhar muito por isso, Rodrigo. Eu acho que é um caminho sem volta. volta. São Leopoldo não sai dessa da mesma forma que entrou. Eu acho que é um caminho sem volta. Para tu ver que coisa boa, né? Eu, nesse ano, estou sofrendo muito mais pressões e tensões do setor cultural do que o ano passado. Uma, porque nós ainda não lançamos nenhum grande edital. E outra, porque eu acho que é isso, entendeu? Tem um outro movimento, tem uma outra sensação. E eu acho isso positivo, né? Nós, gestores públicos, nós não podemos ter medo de empoderamento da sociedade civil. Porque distribuir poder e participação da sociedade é perder poder também, né? A gente tem que ter essa clareza. Então, eu acho que isso veio para ficar. Acho que isso é uma conquista definitiva, né? Adorei conversar contigo, poder contar um pedacinho da tua história e falar bastante de cultura, tanto quanto seja possível, em meia hora de programa, né, Pedro? Sim. Mas que esse seja o primeiro de muitos bons papos contigo aqui. Legal, eu que agradeço. Hoje, numa conversa de peso com o secretário de Cultura de São Leopoldo, Cultura e Relações Internacionais, num oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores.
Faculdade INH, que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.